Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aí, que o Senhor nos ajude a compreender a palavra. Esse é o texto que nós vamos meditar, né? Vamos falar com o Senhor? Pai Celestial, a tua igreja reúne nesse momento tão especial, quando nós aquietamos com os nossos afazeres para prestar-lhe culto que nós devemos. Nós estamos gratos por esse momento tão especial na vida da tua igreja, Betânia, Reverendo Luiz e a família, o pastor dessa igreja, o seu conselho, junta diaconal, os membros. Te louvamos por esse momento bom e pedimos que a tua palavra lida seja edificadora, consoladora, para a glória do Senhor, que nossas vidas sejam transformadas para servir ao Senhor melhor. Nós pedimos que pela tua graça, o teu Santo Espírito nos assista mais uma vez. Nós pedimos confiado em Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Amém. Essa carta, a primeira carta de Pedro, que foi escrita por volta do ano 60 depois do Senhor, 65, se fosse dar um título para ela, seria a convicção em meio ao sofrimento. Poderia ser um dos títulos, né? Ou alegria em meio ao sofrimento, convicção cristã em meio às desavenças, etc. A igreja, uma coisa que eu tenho em mente, eu completo esse ano 39 anos no ministério, mas foram 9 anos que eu fiz o IBEL junto com o Reverendo Luiz, e eu fui para o campo, para a Transamazônica, trabalhar ali com os ribeirinhos, lá os índios, ao Xingu, ficaram por 4 anos ali, depois de Brasília, Minas, em vários lugares. Mas quando eu saí para o campo, eu fui para o norte do país com aquela visão romântica de recém-formado, de que o pastorado ou a igreja é um grupo de pessoas perfeitas e todos eles são consagrados, e a gente pensava que ia encontrar um grupo de pessoas, ou todas as pessoas que estivessem na igreja fossem consagradas e alegres e fiéis ao Senhor. E aí fui para o norte do país pensando que lá encontraria pessoas pobres, lá era muito pobre. Imagina 40 anos atrás, quando eles mostram a foto da Transamazônica, aqueles carros atolando lá, eu fico pensando, há 40 anos era daquele jeito e não mudou, 40 anos depois, mas 40 anos é pior, 40 anos atrás. Então, eu pensei, lá deve ter pessoas mais simples, carentes do Evangelho, e certamente vai ter mais necessidade, etc. Quando cheguei lá, eu percebi que a coisa não muda. Lá a igreja tinha todos os problemas que nós temos aqui no Sul, mas também tem todas as alegrias que tem aqui no Sul. A igreja de Cristo é a mesma em qualquer lugar que você for, ela é a mesma igreja. O problema que a igreja de Cristo enfrenta é porque ela tem pelo menos 3 situações que complicam o seu viver diário. Nós temos que entender isso. A vida da igreja, primeiro, a gente não pode esquecer que por que a igreja sofre? E eu anotei só algumas coisas para não esquecer, para falar para os irmãos. Primeiro,
porque ela saiu do mundo. Jesus disse que foi lá e nos tirou, e ele disse que o fato de ter tirado do mundo, João 17, por ter tirado do mundo e trazer-nos para a sua glória, ou para o reino do Filho do seu amor, a Bíblia diz que esse é o motivo que nós passamos a ser perseguidos. Então nós temos uma natureza diferente de qualquer outra natureza sem Cristo, não é? Quando Cristo foi lá e trouxe você para o reino do Filho do seu amor, você agora é um corpo estranho no mundo. A igreja precisa entender isso. Você não é mais a mesma coisa, e também não virou a alma. Não, você não é uma coisa flutuante. Não. Você é um ser humano com todas as suas qualidades e defeitos, com todas as suas capacidades, etc. Mas a Bíblia diz que o fato do Senhor ter tirado de lá essa nova natureza sua já é o primeiro problema para você sofrer. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque ela é, exatamente como eu, não é redundante, mas ela é um grupo, a igreja, por ser uma porta aberta, ela é um grupo muito miscelâneo, muito misturado. Dentro da igreja tem de tudo. Se você vê as parábolas que Jesus conta, mas entre elas a da rede, você vai ver que a rede, o evangelho é lançado, e o texto diz que traz tudo para dentro da igreja. Vem gente por causa de namorado, por causa de marido, por causa de nome da igreja, de nomenclatura, por causa de denominação, por causa de namorado, ou de esposo, ou de filho, ou pastor, mas vem gente de todo tipo. Só que no meio desse povo vem também os convertidos, mas vem muita gente que não quer nada com Deus, movido por um monte de outras coisas, que apegam até mesmo por religiosidade. Então o segundo motivo é, ela está com as portas abertas, e o evangelho que é poderoso traz esse tipo de, todo tipo de gente. E eu não sei aqui quem é ou não aquele que o Senhor vai tirar lá e jogar fora e falar vinde os benditos e o restante a separar, não sabemos disso. Mas o pastorado, como a reverenda disse agora aqui, é isso, é doloroso. Nós aprendemos a amar a igreja com seus defeitos e qualidades, etc. Nós também temos nossos defeitos, nossas falhas. Então a igreja sofre porque ela é uma miscelânea, ela tem de tudo. Então você tem que entender isso, tá bom? Primeiro a natureza, uma nova natureza de Cristo já criou um problema aí com o mundo. Isso a gente vai odiar. A outra coisa, o evangelho chama de tudo. Vem para dentro da igreja todo tipo de coisa. E o terceiro, que eu creio ser um problema que nós sofremos, os nossos ímpetos, o fato de nós sermos uma natureza agora nova em Cristo, o Senhor não tirou de mim a matéria pecaminosa que eu sou e que você é, não é? O apóstolo Paulo disse aos romanos assim: olha, eu não sei mais nem como agir diante de Deus. O apóstolo Paulo, eu não sei como, não sei. Depois ele termina lá em Romanos 7, ele fala assim: graças a Deus por Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo olha para ele e fala: misericórdia, como eu faço, Senhor, para servir ao Senhor com essa natureza pecaminosa que eu tenho, os meus ímpetos pecaminosos. Então o Senhor nos tirou do mundo, mas não do mundo cósmico. O Senhor nos deixou aqui. Certamente Deus tem um plano porque deixou você aqui. O ideal, não sei se você gostaria, mas o ideal seria você converter e morrer. Aí não sofre, não é? O ladrão da cruz, maravilha, não foi? Bom, ele queria pregar na cruz, aí foi salvo, acabou, não teve santificação, não teve nada, foi tudo dentro de um segundo. Se você não quer sofrer, peça para o Senhor te levar. Eu não sei se você vai gostar dessa ideia, mas o ideal seria fazer isso. Então a igreja sofre, porque nós não vamos deixar de ser pecadores. Não tem como, enquanto estiver aqui. Somos agraciados pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas a natureza pecaminosa está aí o tempo todo tensionando-nos para pecar, mentir, ser desonesto, infiel, e aí junta o ímpio em nossa volta, nos ajudando e dando uma ferroadinha para você ir junto com ele, e de vez em quando nós aqui e acolá caímos também nessa do ímpio, e aí o Senhor Deus disse que tem uma janela maravilhosa, que é o arrependimento, obra do Espírito Santo. Ele vem, fala conosco e a gente vai lá e pede perdão. Uma vez eu disse à igreja, uma certa feita, que eu ouvi uma história quando criança, eu ouvi essa história, que o TU, sabe o que é TU? É um lagarto. Sabe o que é lagarto? Uma lagartixa grande, esse que anda na parede, pois é, grandão. Então, eu fiquei sabendo
Um rapaz me dizia, um senhor dizia, que como na roça tem muita lenda que o povo cria e tudo, se você olha o teru, quando ele é mordido ele briga com cobra. Ele briga com a cobra. E só com a calça. E quando ele é mordido pela cobra de maneira mortal, ele corre, ele sabe onde é que tem lá um posto de saúde, né? Pronto atendimento. E ele vai lá em algum lugar, morde numa raiz, e o veneno não faz efeito, e ele volta para a briga até matar a cobra. Isso eu ouvia a história. Quando eu fui para a Transamazônica, eu presenciei isso. Teu briga lá com a cobra. Se a cobra mordeu, ele corre em algum lugar. Eu não sei se ele programa essa briga para ser estrategicamente um lugar seguro, mas eu sei que quando ele morde, ele corre, vai lá e come alguma coisa e volta e continua com a briga. Então nós, os crentes, somos assim. Nós estamos aqui na luta, e de vez em quando somos mordidos, corremos lá, pede perdão e volta e começa a luta de novo. Essa é a vida da igreja, né? Muito bem. Quanto ao texto, quando o apóstolo Pedro escreveu, ele disse o seguinte, para nós aqui um pouquinho fazermos uma aplicação usando o mesmo tema da carta. As convicções cristãs em meio ao sofrimento, a gratidão a Deus. Ele disse assim, nós vamos dar uma olhada no texto para tirarmos algumas lições aqui um pouquinho mais específicas, algumas, não são todas que eu não tenho condições de fazer isso. Ele disse assim, ó, você que está com a sua Bíblia aberta, Pedro, apóstolo, né? E também não tem mais apóstolo, viu? Tem gente querendo ser apóstolo, mas não tem mais nada. Aos eleitos, eleição, predestinação, aos eleitos, a Bíblia não foi escrita para todo mundo, tá bom? O Evangelho é para ser pregado a todo mundo, mas a Bíblia não foi escrita para todo mundo, tá bom? Ela foi escrita para os eleitos de Deus. Que são forasteiros. É antagônico, não é isso? Como pode ser eleito de Deus e ser forasteiro? Pois bem, forasteiros é aquela pessoa, aquele nômade que não tem para onde ir, que não tem casa certa, que não tem segurança nacional, estrutural, social, ele não tem. Quando você tornou um crente em Cristo, você tornou um forasteiro. Bom? Ou não? Tem gente que não quer ser forasteiro, né? Tem gente que quer ser cabeça, tem uns que são cabeça, né? Mas do ponto de vista bíblico, a gente é cauda, talvez, da cauda para trás, viu? Bem longe. Forasteiros da dispersão, quando houve a perseguição em Jerusalém, dispersaram por todo lado, mas não deixou de ser eleito de Deus. E o texto diz que eles espalharam por aquela região toda ali. A eleição é segundo Deus e não segundo a capacidade humana. Não é presciência. É escolha mesmo. O Senhor Deus foi lá e escolheu. Esse aqui eu quero. Esse eu quero. E eu não vou dizer o que ele fez com o restante, viu? Você tem que procurar com o pastor aí, ou o reverendo Luiz. Os dois ensinam para vocês. Em santificação, ou seja, os eleitos de Deus, mesmo forasteiros e dispersos, eles têm um processo santificador natural. Você vai santificar com alegria, com tristeza, com varadas, com consolo, com choros, com sorrisos, mas Deus vai santificar a igreja, tá? Você vai ser santificado, mesmo sendo forasteiros e dispersos, por causa do amor de Deus. Quem faz essa obra é o Espírito Santo, e tem um objetivo, para a obediência, porque sem essa obra santificadora, eu e você não podemos ser obedientes a Deus. A sua obediência, a minha obediência, é fruto do Espírito, tá? Ele habita, o servo de Deus, e ele faz esse processo. O texto diz, a essas pessoas graça e paz, viu? Não é ao mundo. Não está dizendo graça e paz aqui ao mundo. Graça e paz a esses eleitos, espalhados aí por toda a terra. Bendito Deus, que em Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos generou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, primeira coisa que eu quero dizer com os irmãos sobre isso, nossa primeira divisão. A igreja de Cristo, a alegria da igreja, a satisfação da igreja de Cristo,
A glória da igreja de Cristo, a alegria da igreja de Cristo é por causa das coisas celestiais. Tá? Hoje é eleição. Tem gente de um dos dois lados, não é? Temos dois candidatos aí, certamente alguém já foi eleito, pode ser que já foi eleito, né? E aí nós temos o direito de opinar, etc e tal, mas nós não temos a mínima noção do que vai acontecer daqui para frente. Temos a mínima noção, mínima. Nós jogamos algumas pinceladas aqui e acolá, mas não sabemos. Você escolheu o seu candidato, etc e tal, mas a paz, o sossego não está no candidato que vai ser eleito, tá bom? Uma certa feita, lá em São Carlos, no estúdio, na empresa dos meninos, dos meus filhos, um rapaz falou assim: e se por acaso um dia, pastor, vier uma perseguição assim, e matar os crentes e acabar com tudo, como é que fica a igreja? Eu falei, fica do mesmo jeito, não muda nada, só morre. Ou não? Não é? Pastor, vai morrer, mas qual o problema? Vai morrer. A igreja de Cristo tem essa alegria, porque está estruturada nas coisas celestiais. O apóstolo Pedro fala assim, ó, quais são os motivos de alegria da igreja, de ações de graça, apesar de todos os problemas aí. Ele vai dizer assim, ó, segundo a misericórdia, nos regenerou, criou novamente, a esperança nossa, que é mediante a ressurreição de Cristo. Então, e a minha alegria não é por causa dessas coisas terrenas, elas trazem isso, momentos de alegria, mas a alegria está no fato de que a ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não tem mais poder sobre eu e você. Coisas celestiais. Aí ele fala assim, Jesus fez o nome, para uma herança incorruptível. Quando trabalhei lá na Transamazônica, um rapaz, era muito comum na Serra Pelada, a pessoa bamburrar. Bamburrar lá é achar. Então, a Serra Pelada é uma região, era uma montanha que virou um buraco, né? O povo carregou tudo aqui nas costas e jogou. Tirou, virou um buraco. A Serra Pelada é um enorme abismo. Então era muito comum, dividir em quadros assim, de 1 metro, 2 metros quadrados. Aí você ia cavando no rumo ali. E a Polícia Federal acompanhava, muito ordeiro lá no local, acompanhava. Então quando chegava no ouro aqui, se ele estivesse dentro dos seus metros quadrados, era todo seu. Se ele estivesse na divisa, era metade para lá e metade para cá. Então muita gente bamburrava, a palavra certa, né? Bamburrar o barranco que fulano de tal bamburrou. Eu vi muita gente bamburrar na Serra Pelada, não sei se muito, acho que está exagerado, mas eu conheci 2 pessoas que ficaram riquíssimas. 2 pessoas. Muito para 2 é bom, né? Então, mas 2 pessoas eu conheci. E talvez o mundo é porque eu ouvi muitas histórias, viu? Aí, mas esses homens, o senhor chamado Francisco, eu me lembro que ele comprou um carro para cada filho, ele comprou um monte de coisa na cidade, e foi comprando, e foi gastando, e depois, anos depois, quando eu voltei a segunda vez para trabalhar lá, ele estava trabalhando de empregado na fazenda lá do rapaz, e eles disseram assim, pastor, o senhor lembra do seu Francisco? Era Francisco Vicente Francisco? Você lembra dele? Lembro, pois é ele que está trabalhando na fazenda de fulano, mas cadê a riqueza dele? Acabou tudo, acabou. Aí Pedro fala assim, uma herança incorruptível, tem como tomar, segura, reservada nos céus, então não é aqui, tá? É no céu. Tem crentes querendo esse negócio aqui não dá. Sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, que é fruto do Espírito, não é capacidade humana. A fé é dom de Deus também, para a salvação reservada, preparada para revelar-se no último tempo. Então, querido, o primeiro motivo de ações de graça da igreja são as bênçãos celestiais. Pode alegrar com o seu concurso, pode alegrar com o seu emprego, pode lutar pela sua faculdade, pelo seu curso técnico, pelo seu ganhar seu dinheiro, se puder ficar rico, fica rico, sem roubar, se possível, né? Difícil ficar rico sem roubar, mas se você ficar rico, se você puder fazer, fica rico, mas lembre que isso é passageiro, por isso acaba, por isso que Pedro fala assim, a nossa alegria é nas coisas celestiais, primeira coisa, tá bom? Então esse é o motivo de alegria, as coisas celestiais, tá? Aí ele vai dizer assim, por isso que ele
ele começa o versículo 6, nisto exultais, nisto faz alusão a essas coisas que acabamos de citar. É na esperança eterna, na ressurreição, que está reservada no céu, guardado pelo Senhor, são nas bênçãos celestiais. E a Bíblia vai dizer que maldito aquele que alegra-se com as bênçãos materiais, ou que a alegria dele está aqui. O Senhor não está dizendo que você não pode alegrar com essas coisas, mas Ele está dizendo que quando o seu coração coloca isso em primeiro lugar, então você é maldito. Tá? Tem uns crentes que eu não sei como é que está, reverendo e reverendo Luiz. Eu estou, querido, desanimado, mas muito desanimado com um crente velho descomprometido com a igreja. Mas coloca desânimo nisso, viu? Você chega para aquele crente que ele é velho, conhece a palavra, e eles gostam de citar a Bíblia. Você vai visitar e citar a Bíblia. Pois é, a Bíblia diz, porque está escrito lá. Por que você não faz? Isso aqui. Então, vou lá visitar. Chego lá, há uns meses atrás, chegamos, Campo do Jordão, o Pinheiro manda para lá, Reverendo, você vai para lá para começar o trabalho, que o trabalho está enrolado e tal, tem lá 22, 23 membros. Bom, vamos para lá. No dia que nós chegamos, que assumimos a igreja, Pinheiro foi lá para passar para mim. 23 membros. No culto, querida, eu, Raquelzinha, e eu, cadê os membros? Chegou um monte de gente que estava até para o culto, e quando chegamos olhando, cadê? Eu não conhecia ninguém, cadê? 3. Eu falei, um culto desse, né? Recebendo o pastor, o conselho de Pinheiro recebendo pela conta do trabalho e tal. 3 pessoas, esse povo não gosta de preto, talvez. Eu falei, deve ser igual o tio Luiz. Tio Luiz me chamava de Anu Preto. Por isso que eu chamava ele de Anu Preto. É por isso que eu chamava ele de Anu Branco. Aí eu olhei lá e falei, mas o que é isso? Quando terminou o culto, cadê o povo daqui? Não tem 23? Tem. E cadê? Então esses 3 aí. Bom, querido, para encurtar a história, não tem nenhum deles na igreja mais. Nenhum. Nós temos agora todos nós na fé. E graças a Deus. E a mesma mentira de sempre o senhor deve ter aqui. Eu não vou dizer quem, mas deve ter. É difícil a igreja que não tem. Aquele que diz assim, ele perde culto, sempre. Não é por estudo, doença, viagem, trabalho, que é compreensível. Ele é ocioso, ele é relaxado, infiel com a igreja, e aí você vai visitar. E a desculpa dele sempre é a mesma, diabólica. Eles falam assim, eu estou trabalhando muito, pastor. Pois é. E aí nós começamos a pedir a Deus para tomar emprego de quem estava empregado. Nós oramos nesse sentido. Oramos, querida, está ali, minha esposa. Vamos orar a Deus para Deus tirar. E eu fui na casa de Deus dele e falei, querida, a minha oração a partir de hoje é para Deus tirar o seu emprego. Então, se Deus fizer isso, vai ser uma bênção. É certo que você seja ímpio. Se você for um servo de Deus, Ele vai tirar. Porque Ele prefere você desempregado servindo a Ele do que empregado e não cumprindo com os deveres básicos da fé. Ir à igreja, prestar culto a Deus, dizimar, ofertar, querido, isso é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Quando você faz isso, você não fez nada. Nada. Jesus disse que quando você faz tudo, um bom servo fala, eu não fiz nada, imagina como você não faz nada. Então eu perdi a paciência. Tá? Eu perdi. Quando eu vejo um crente velho, meu querido, não dá para perder tempo com você. Não dá. Eu vou deixar esse problema para o reverendo Ronaldo, que depois resolve isso aí. Pastor que é convidado para pregar, maravilha. Fala o que quer e vai embora, depois vai para o senhor. Tá bom. Aí a segunda coisa que Pedro diz aqui. Primeiro, as ações de graças é pelas bênçãos celestiais. Segundo, parece antagônico. Pedro fala assim, o apóstolo Pedro fala assim, olha, esse é o motivo de gratidão. Eleito, segundo a vontade de Deus, tal. Aí ele fala assim, porém, o fato de ser eleito, salvo, redimido, etc, não estão livres de provações.
Então, ó, tá? Fique certo disso. O fato de você ser salvo em Cristo. Então, essa pregação de prosperidade que estão pregando por aí é literalmente diabólica. Esse que é a igreja de Cristo é cabeça e nunca é cauda, a igreja é pai. E aí tinha um cântico, eu não sei se vocês cantam aqui, se cantam, deixa pra lá, não sei, é problema de vocês. Mas dizia assim, e eu piso numa cobra, e eu passo por cima de não sei do que e tal. Aí um dia eu falei, querido, muito cuidado com esse cântico, é proibido cantar, mas isso aí é complicado você cantar isso aí. Você está se comprometendo diante de Deus, diante de coisa muito complicada, muito complicado. Eu piso em cima de cobra, eu ando, eu faço, eu sei o que, porque eu sou cabeça. Cuidado com essa ufania. A igreja de Cristo, ela dá graças também pelas provações. Aí Pedro fala assim, por breve tempo, e se necessário, às vezes o Senhor eu não sei, mas Deus olha e fala assim, está na hora de eu provar fulano. Como é que é o seu nome, meu filho? Hein? Mateus. O Senhor pode olhar e falar assim, está no jeito, na hora de eu mandar uma aprovaçãozinha para Mateus. Eu não estou, nada de profecia aqui não, meu Deus. Eu vou olhar, o Senhor fala assim, está na hora, estou achando que está, vou mandar uma aprovação para ele. Aí de vez em quando o Senhor fala, agora eu vou tirar a aprovação, está na hora de eu tirar. Agora eu vou mandar uma aprovaçãozinha, de novo, né? Outra hora eu tiro a aprovação. Não é assim que é? Não é assim? Eu estava lendo a história do livro de Daniel, que nós estamos estudando na nossa cidade, nosso livro de Daniel. E agora nós temos uma cidade, nós não tínhamos, agora temos. Então, estava dizendo a eles, olha, rei Joaquim, filho de um rei fiel a Deus, foi infiel, ele foi como filho de Josias, foi infiel, e a Bíblia diz que por causa do seu pecado, o Senhor entrega-os a Nabucodonosor. E o texto fala assim, e Deus os entregou. Não foi Nabucodonosor que foi lá buscar, o Senhor foi lá e entregou. Ó, toma aqui. Então eu falei com a nossa mocidade o seguinte, cuidado com os babilônicos da vida, cuidado com os assírios, viu? Os assírios não concordavam, não ficavam satisfeitos apenas em vencer uma guerra. Os assírios gostavam de usar cavalos com patada, com chute, cortar criança pelo meio, esbagaçar tudo. O negócio não era só ganhar, era fazer atrocidade. Mas a Bíblia diz que Deus levantou os assírios para corrigir o povo dele. Já pensou os assírios na sua vida? Com cavalo, bordoada, e pancada e tudo. Mas às vezes é necessário. Aí o Pedro fala assim, olha, por um breve tempo, se necessário, sejais protegidos por várias provações. Então a igreja de Cristo, dos eleitos, salvos em Cristo, eles alegram incondicionalmente por causa das coisas eternas. Essa alegria, ela tem seus transtornos, suas dificuldades, seus sobe e desce. Reverendo Luiz, com a idade um pouco mais velha do que eu, sabe muito bem disso. Mira sabe muito bem disso. Vocês sabem muito bem disso. Quantas vezes sofremos absurdamente e às vezes não temos para onde socorrer a não ser o Senhor, não é? Somente o Senhor. A igreja precisa entender que a vida em Cristo é assim. Não é que ela pode ser, ela é assim, exatamente assim. E se você não quiser passar por isso, o que nós falamos no início? Peça para o Senhor te levar. Apesar de que os crentes é meio atrapalhado também, viu? Uma certa vez eu vi um pastor fazendo uma brincadeira, mas era sério, não é? Ele fez mesmo isso. Ele pediu assim, aqui quantos querem ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim, agora. Às vezes não queremos ir para o céu assim, né? Mas ir para o céu é a única forma de sair de sofrimento, tá bom? Enquanto estiver aqui, é necessário que tenha que anular as provações, e isso faz parte, tá? Então, quando o Senhor prova, certamente Ele tem um propósito muito especial para a vida dos escolhidos, não é para o mundo, é na vida dos escolhidos. E não é para Deus ver o que você é, Ele sabe o que você é, mas é para manifestar no mundo a sua glória. Deus mostra a sua glória através da igreja, não é? Cristo veio, habitou em nós, restaurou, e agora a Bíblia diz que nós somos como luzeiros, bom perfume de Cristo, não é isso? Bom perfume de Cristo.
Então o segundo ponto nosso é, se necessário, apesar das alegrias e etc, e vitórias, é preciso ter algumas horas de provações e tristezas que o Senhor Deus traz, viu? Não é casual, não. O Senhor traz, Ele fala, é bom fazer, tem a hora certa de fazer. Para nós encerrarmos, ele vai para um terceiro ponto aí, não tinha que ser 3, eu estou colocando 3, poderia ser 5, 6, 10, quem tiver mais condições de compreender e tirar mais lições desse texto. Ele fala assim, que essas provações é para, não é aí, versículo 7? Para quê? Uma vez confirmado, não para Deus, porque Deus sabe, uma vez confirmado, essa vida eterna que vivemos aqui no céu, essa glória eterna aqui no céu, uma vez confirmado, ela vai redundar em louvor, glória, etc e tal, mas não é agora, ele fala assim, é na revelação de Jesus, é quando Jesus vier. Então esse diploma de gratidão ou de glória permanente, não é agora, certamente vai ser somente quando o Senhor vier, é para manifestar quando Ele vier, quando Ele fala aqui, confirmado o valor da vossa fé, mesmo, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo, eu me lembro ainda, reportando lá a serra de lá, o lugar da limpo lá, uma coisa que eles faziam assim, quando achava ouro, eles colocavam quando era pouco, né? Quando era muito, a caixa econômica pegava e comprava. Quando era pequenininho assim, pouquinho, eles colocavam um tipo de um coxozinho, um negócio de barro, e colocava aquele ouro sujo ali, e colocava um maçarico de gás, maçarico, aí, e você via aquela depuração, ia depurando, e ficava só a bolinha, às vezes era grande assim, diminuía, porque tirava toda a impureza e ficava só aquele bolinho de ouro. Quando era muito, eles colocavam dentro daquelas coisinhas que saem parecendo um chocolate, que vocês veem na televisão. Quando era muito, saía aquele chocolatinho e aquele ouro limpinho ali. Pedro tinha isso em mente quando ele fala da aprovação. Ele disse que o Senhor Deus manda essas provações para dar apurada, para tirar um pouco desse ranço que a carne traz todo dia, e esse ódio que tem todo dia, essa ira, e essa mentira, e esse desejo de pecar que nós temos, ou não? Não? Vocês acham que não? Você não tem desejo de pecar, não? Vocês são mais santos do que eu. Porque, queridos, nós temos vontade de mentir o tempo todo, temos vontade de passar para trás o tempo todo, tem vontade de esgoelar certas pessoas o tempo todo, tem vontade de xingar, isso é natureza. Mas a Bíblia diz que o crente em Cristo, por causa da glória de Deus, o Espírito que habita ali, aí seguramos, e ele disse, isso vai apurar, isso vai redundar em louvor, quando Cristo vier. Se você estava alegre, então pode esquecer aí, porque quando Cristo vier, enquanto Ele não vier, vai ser aí esse sofrimento, vai e volta, e vai, e volta, e vai, até que o Senhor venha, e então consuma todas as coisas. Então, o terceiro ponto, nós glorificamos, nós alegramos no Senhor, porque nós temos a convicção de que elas vão terminar, elas vão ser concluídas um dia vai passar, um momento qualquer vai passar essa dor, e a Bíblia diz que a igreja de Cristo é triunfante, alegre por causa disso. Então as convicções cristãs estão alicerçadas na graça de Deus, no amor de Deus, e aí essas coisas todas que cercam a nossa vida espiritual, elas não podem nos abalar diante do mundo tão hostil que nós vivemos, mas ter em vista a glória de Deus. Por isso que ele termina assim, para nós concluirmos. Ele fala assim: a quem não havendo visto mais, nós não vemos, né? Mas pela fé, não agora, mas crendo, exulta com alegria indizível, cheio de glória. Aí ele fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Então, se você não quiser sofrimento, faça duas coisas: peça ao Senhor a morte, ou então a vida de Cristo. Tá bom? Só tem essas duas saídas, né? Não quero mais sofrer, Senhor, então me tira daqui. Ou então o Senhor Jesus vem. Jesus não vai vir só porque você pede. Ele tem então é melhor ir vivendo assim, servindo ao Senhor, até que Ele volte. Queridos, que Deus nos ajude a compreender isso. Eu gostaria de ter a
capacidade de explorar mais o texto, mas eu sou muito limitado. E, de um modo geral, nós somos limitados para expor a palavra, porque quem expõe é pecador tanto quanto vocês, né? O pastor primeiro prega para ele, para depois para a igreja. Geralmente a mensagem nós pregamos pensando em nós, para depois ir para a igreja, não é? Mas Deus há de completar aquilo que você precisa, aquilo que é necessário, para que você seja sempre exultante, grato, alegre na obra do Senhor. Eu não preciso dizer isso para Reverendo Luiz, que vem quando eu falo de Luiz, que eu conheço há muitos anos e sei do amor pela igreja. Aprendi, ele foi nós fomos amigos de Bel, depois eu fui para o seminário, ele foi meu professor, no seminário, por isso que o senhor foi passando as fotos, eu fui meu professor, e no mesmo tempo eu era seminarista dele, na Igreja do Glória, onde ele, e de lá, e depois vim para a Americana, e pastoreamos juntos, aqui. Então a nossa história é longa, e eu posso dizer isso, que eu vivi momentos agradáveis com o Reverendo Luiz e Miriam, os filhos. A gente pôde ver isso, essa gratidão a Deus, e a luta. Miriam, que conheci, e não mudou muito, querido. É isso aí, do meu jeito, o cabelo está mais curtinho hoje, mas eu conheço há muitos anos, é uma alegria muito grande. E eles são para mim um exemplo de vida. Me ajudaram muito na fé, muito, muito. Reverendo Luiz foi meu amigo, de partilhar nossos problemas, nossa alegria. Miriam, como a irmã mais velha. Eu tenho uma irmã, Maria Alice, que é a mais velha, então a gente sempre espera dos mais velhos, né? Então Miriam foi, eu cheguei em Bel com 16 anos, e na época eu tinha 22, e ele me livrou de problema no Bel, ele me tirou de briga, viu? No Bel. Mas fica só para nós aqui, não conta para os outros. Aí, grande amigo. Então eu agradeço muito a Deus por esse momento tão bom, e que Deus complete em seus corações aquilo que Ele tem para a edificação e a glória dele. Amém? Amém.